Somos do canal Estilo e Literatura. Eu sou a Vanessa. Eu sou a Lucineide. Inscrevam-se em nossas redes sociais. No nosso canal, aperte o sininho para você receber as dicas. Isso, Instagram, Facebook. Sim, todas as redes sociais, pessoal. Com muitos sorteios para vocês, tá bom? Isso aí. E hoje, nosso canal vai trazer para vocês um bate-bola sobre texto dramático. Bom, o texto dramático ele tem sua origem na Grécia, né? Do grego drama é ação. E esses textos eles são escritos essencialmente para ser interpretados e encenados. A essência é essa. E, aliás, o maior objetivo é despertar a emoção na plateia, ou a catarse. É um texto que tem por características a presença de diálogos e monólogos, a ausência do narrador, né? É um gênero que não há a presença do narrador, a predominância da segunda pessoa do discurso, que é o tu e o voz, e ainda a questão da encenação cênica, né? Os gestos, a sonoplastia, tudo isso envolve o gênero dramático. É lógico que nós temos o gênero dramático, né, na narrativa, que as pessoas leem, enfim, tem as falas lá dos personagens. Nós comentávamos agora que quando esse gênero, esse texto, ele é produzido para os próprios atores, enfim, encenarem, as reações, aquilo que eles têm que manifestar para a plateia, vem entre parênteses, é estruturado de uma forma interna e externa. Na sua estrutura interna, nós temos o quê? A apresentação das personagens, seja protagonista, secundária, figurante, o conflito, né, onde acontece, na verdade, a ação dramática, e o desfecho. Já no que tange a estrutura externa, aquilo que nós vemos, nós temos o quê? Cenas e nós temos os atos. Os atos é o quê? Nada mais do que a mudança de cenários. E as cenas, entrada e saída das personagens, enfim, dos atores, né? Seja no caso do teatro. E nós temos alguns exemplos desse gênero dramático, que são o quê? As tragédias, a farsa, os autos. Cada um deles tem características bem peculiares, aqui nós não vamos nos adentrar. Mas, por exemplo, na comédia nós temos o quê? Aquele humor cítrico, são criados estereótipos de pessoas do dia a dia. Por exemplo, na tragédia, muitas vezes envolve o quê? Dramas e paixões humanas não correspondidas, enfim, e há todo esse exagero, não é exagero que eu posso dizer, né? É uma acentuação de sentimentos, enfim. Assim, porque no teatro, né, a característica do teatro é exatamente ficar tudo maior, né? Sim, a hipérbole, a grande figura de linguagem hipérbole. E eu acho que isso é um pouquinho que a gente tem para falar do gênero dramático. É lógico que, gente, é muito maior, muito mais amplo do que isso. É só uma pinceladinha para deixar você curioso. Você indica alguns autores, Vanessa, para a gente fazer essa Sim, nós temos leitura? alguns autores muito famosos. O incrível Shakespeare, que é, enfim, conhecido mundialmente, né? Aqui no Brasil nós temos o grande Ariano Suassuna, com seus autos. Nelson Rodrigues, que é o grande dramaturgo. E por último, nós queremos falar também de um novo autor aqui, que é o Monair Campos. E é uma leitura que vale muito a pena, porque é uma leitura muito direta, sem tanta intervenção. Não tem aquela mora, aquele time da narração. E para quem gosta de uma leitura mais dinâmica, direta, talvez vai se apaixonar pelo gênero dramático. O Monair Campos, na peça que ele escreveu aqui no livro Negros e Alvos, sim, texto dramático pode ser lido como livro literário, não é isso? Nos fala sobre temas tabus. Cota, casamento entre negro e branco e meritocracia. Para um país que não se assume racista e que não sai do armário que é miscigenado, para um país que de vez em quando alguém diz eu sou negro e depois diz que é branco, então que é contra todo o incentivo às pessoas com dificuldade de ascender socialmente através da cultura, através do acesso às universidades, são temas muito tabus, mas que são bem abordados nesse texto aqui. Eu indico a leitura. Né? Ele no final da peça ele não resume, ele te diz assim, e aí, vai ficar assim desse jeito? Mas será que a sociedade brasileira ainda faz isso, né? Comete isso, né? Por exemplo, o personagem principal, não é spoiler, mas eu contando, ele é negro, porém ele é bem sucedido socialmente, financeiramente, intelectualmente, e ele passa por sérias discriminações. Então é interessante a gente ler essa peça, porque a gente pensa. Ler é parar pensar também. Pensar, exatamente. Ler é refletir. E a nossa dica, assim, mais tradicional, se você quer se aventurar numa coisa maior, isso aqui é uma trilogia. É a trilogia tebana, são 3 peças, né? Édipo Rei, que é muito divulgada, Édipo Rei, mas de uma forma muito errônea, onde se resume, assim, a um casamento entre mãe e filhos. É um incesto como se fosse, assim, o personagem escolheu casar com a mãe, não é isso? Édipo Rei começa tudo.
descoberta a situação dessa questão de que um filho realmente casou com a mãe, mas vocês têm que ler para saber que não foi uma coisa pensada, né? Ele não saiu de casa, hoje vou casar com a minha mãe, não foi bem isso. Sim, tem toda a trama. Tem toda uma trama. Édipo Colono é que conta o seguinte, o que acontece com ele após essa descoberta, porque não acaba aí. Né? Você tem uma descoberta dessa, você tem filhos. O que acontece com você? Quem é esse personagem? E por fim, uma peça altamente moderna e atualíssima, onde uma mulher, Antígona, que é a filha de Édipo com Jocasta, ele tem filhos homens e filhas mulheres, mais de uma. Mas Antígona se destaca. Então, assim, indico Sófocles e Monaí Campos. Texto dramático. Gente, olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Boa leitura. Se você não lê, alguém vai contar pra você do jeito que quiser. E a versão nem sempre é a realidade. Você vai ficar sem saber qual é a real. Tchau.